Iniciação no seu ministério aonde? Aonde? Na Galileia. Um povo a qual ali o caminho do mar, na terra de Naftali, na terra de Zebulon, era passagem para os inimigos passarem. E ali eles eram desprezados, eram saqueados. Ali eles muitas vezes a cultura se misturava. Então era desprezado por muitos, mas não por Deus. E olha que lindo, esse povo era desprezado, né? Não precisa abrir não, tá? 1 Coríntios 1, 27 e 29. Escute. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha agora. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sabe o que quer dizer isso em Coríntios? Deus escolheu aqueles que eram desprezíveis. Este povo da Galileia era um povo desprezível aos olhos humanos, mas Deus escolheu aqueles que eram desprezíveis, aquele povo que ninguém dava nada. Pode ver, será que pode ver algum profeta da Galileia? Não tem ninguém, que esse povo não tem jeito. Mas aqui mostra que o ministério de Jesus começa ali na Galileia, transformando vidas, curando enfermos, curando doentes, levantando os coxos, dando visão aos cegos. Então aqui mostra que Deus escolheu as coisas desprezíveis. Olha para mim, ó que forte isso. Quão desprezível eu era aos olhos humanos. Eu vou te falar o que aconteceu comigo, para você ver que realmente nós éramos desprezíveis. Para quem não sabe, eu usei droga há muito tempo, bebi, né? Fiz um monte de coisa de errado. E olha como era desprezível. Um dia falaram, chegou ao meu ouvido, que para mim não tinha mais jeito. Uma pessoa ao meu redor falou: para esse cara não tem mais jeito, nem Deus muda a vida dele. Quer dizer, olhavam para mim com desprezo. Era uma pessoa desprezível, uma pessoa desprezível. Mas olha só, Deus escolheu os desprezíveis para que nenhuma carne se glorie, mas se glorie nele. Então eu e você éramos lá atrás pessoas desprezíveis, mas o Senhor escolheu aqueles que eram desprezíveis para que ninguém se glorie diante dele. Eu sei quão desprezível eu era. Como eu posso falar assim: eu estou aqui por mérito meu, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui servindo a Deus? Pelo contrário, eu era desprezível. Aonde as pessoas me desprezavam, Deus não me desprezou. E a Bíblia diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você que veio aqui hoje, meu irmão, você se sente assim, desprezível, mas Deus escolheu você. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Deus confundiu o povo escolhendo as que não são, para confundir os que são. Então Deus aqui escolheu pregar em Galileia. Ele poderia muito bem estar ali em Jerusalém, no centro da adoração, mas ele preferiu ir para as periferias, para as aldeias, e ali começar o seu ministério, começar a tua obra, começar a tua grandiosa obra. Então, este é o povo. Agora vamos ler aqui, como este povo estava, qual eram as condições do povo da Galileia. Versículo 16.
o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz o quê? Raiou. Qual que eram as condições dos galileus? Naftali, Zebulon, olha aquela terra. Qual que eram as condições? O povo estava nas trevas, assentado em trevas e região da sombra da morte. Então aqui mostra a real situação dos galileus. O povo de Zebulon, Naftali, os samaritanos, um povo que estava totalmente entregue para as trevas, um povo que estava assentado em trevas. A trevas tomou aquele povo. Só que a Bíblia diz aqui que os que estavam sentados viram grande luz. Aqueles que estavam assentados à sombra da morte, aqueles que estavam assentados em trevas, algo maravilhoso iria acontecer. Eles viram o quê? Uma grande luz. Foi para isso que Jesus veio, para alcançar os que estão em trevas, para alcançar os que se entregaram para o mundo. Olha aqui para mim, Jesus veio para você então, meu irmão. Veio para mim. Ele veio para resgatar os perdidos, resgatar os desvalidos, os desprezíveis, os humilhados, os rejeitados, aqueles que não têm Deus. Na região da Galileia, muitos não tinham um pleno conhecimento de Deus, mas Deus iria resgatá-los através de Jesus Cristo. Impossível ter mudança de vida, impossível sairmos das trevas para a luz sem a presença de Jesus, sem a ação dele. E olha só agora, por que Deus vai começar o seu ministério, Jesus, na Galileia? Por que, pastores, o ministério vai começar aqui? Deixa marcado aí, tá? Vai lá para Isaías. Olha para mim, você que já achou Isaías, estava já guardadinho Isaías aí, olha para mim aqui. Isaías é conhecido como profeta messiânico. O que quer dizer isso? É o profeta no Antigo Testamento que mais falou de Jesus, do que iria acontecer. E mais uma vez, em visão, esse profeta vai anunciar coisas sobre Jesus Cristo. Olha aqui, Isaías 9, versículo 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra do quê? Zebulon e a terra de... Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, do Jordão, a Galileia dos 9:2. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que sobre estavam habitados na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a... Você entendeu ou não? Eu vou te explicar. Olha para cá para você entender. Há muitos anos atrás, Isaías vai ter uma visão. A Galileia dos gentios. Por que gentios? Não criam em Deus, não serviam a Deus. Por isso Galileia dos gentios, a mistura dos povos, Galileia dos gentios. Então Isaías tem uma visão de que lá na frente haveria um povo na Galileia que estariam assentados aonde? Em trevas, na região da sombra da morte. Só que algo iria acontecer com eles. Eles iriam ver a luz raiar.
Em meio às trevas, a luz iria brilhar. Em meio às trevas, a luz aparecerá. Então Isaías vai dizer isso. E muitos anos depois, se cumpre a profecia. Se cumpre aonde, pastor? Se cumpre aonde? Mateus 4:23. Vai lá para Mateus 4:23. Diz assim, ó, acharam aí? 4:23. Tem um tema aí no seu? No meu tem, ó. Jesus prega em toda a Galileia. Galileia dos gentios. Olha só, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga amém. Qual que era a profecia para Nebulon, Zebulon, Naftali? Qual que era a profecia para a Galileia dos gentios? Que Isaías diz: o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados à beira da morte, a luz raiou, a luz brilhou, irmã Marlene. Agora, na Galileia, muitos anos depois, Jesus começa a ir para a Galileia, pregando e anunciando o reino de Deus. Você vai entender agora. João 8,12 diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha para mim aqui. Estavam assentados à beira da morte. Quem? Os galileus. Quem começou o ministério ali na Galileia agora? E ele é o que? Ele é a luz do mundo. Sabe o que quer dizer isso? O povo estava em trevas. Quem chegou anunciando o reino? Quem chegou pregando? Quem chegou anunciando o reino dos céus? Jesus. A luz raiou. Agora Jesus é a luz do mundo. Os que estavam em trevas viram grande luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz de nossas vidas. Ele é a luz do Evangelho. Aleluia. A luz chegou, a luz raiou. O que eu quero dizer com isso? Jesus chegou a Galileia e a luz chegou. Tão bom saber, irmãos, que este povo que estava assentado nas trevas, Zebulon, Naftali, eles viram grandiosa luz. Eu não tenho dúvida que esse texto, tios, não fala só deles, mas fala de nós. Sabe por quê? Todos nós estávamos assentados, rodeados pelas trevas, tomados pelas trevas. Mas um erro seu é achar assim: não, mas eu não fui tão mal assim, eu não bebi, eu não matava ninguém, eu não estuprava, eu não era tão mal assim. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção, todos somos pecadores. Não há um justo sequer, não há ninguém aqui que possa levantar a mão e diga assim: não, antes eu não era tão mal assim, antes eu era uma pessoa boa assim, pastor, você não me conheceu lá atrás. Não, a Bíblia afirma que você não era justo, não havia um justo, você estava longe de Deus em seus delitos e pecados. Mas assim como a luz raiou para esses homens de Galileia, Naftali, Zebulon, eles viram grande luz. Teve uma época que Jesus chegou na sua vida e você viu grande luz. A luz raiou para você, meu irmão. A luz raiou para mim.
há quase 19 anos, a luz raiou para mim. Há quase 19 anos, eu que estava tomado pelas trevas, assentado nas trevas, a luz de Jesus raiou. E ele diz assim, ó: aquele que me segue não andará em trevas. Logo mais os vícios foram embora, os palavrões foram embora, e muitas coisas estão indo embora ainda de mim. Isso porque quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquele povo que estava ali sentado em trevas, a profecia de Isaías 9:1-2 vai se cumprir agora em Mateus 4, a qual Jesus inicia o seu ministério anunciando o reino, pregando, e ele vindo pregando sobre a Galileia. Os que estavam assentados ali nas trevas, eles viram Jesus, ele é a luz do mundo, viram a luz raiou, a luz brilhou, a luz chegou, Jesus chegou, ele chegou, ele é a luz, ele é a luz. A luz chegou. Se alegre, meu irmão. A luz raiou em meio às trevas. A luz dissipou todas as trevas. É só reparar a conversão de muitos cristãos. Você vai perceber que a luz chegou. Você vai perceber que a luz raiou. E a luz é Jesus. Quando ele chega, irmão, tudo muda. Quando ele chega, tudo é mudado. Não há como um homem falar que teve encontro com o Senhor e nunca foi transformado. Não, pelo contrário. Aqui a luz para esses homens raiaram, a luz brilhou, a profecia de Isaías se cumpriu aqui. Jesus está pregando na Galileia, ele está anunciando o reino. Ali ele é a luz do mundo. A luz raiou sobre os galileus, a luz raiou sobre cada um de nós. Ele é a luz. Se há uma luz em nós, é Ele, não é nossa. Ele é a luz. Em Mateus 4:23, olha comigo que coisa linda aqui, ó. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Olha para mim aqui. Quem que é a luz do mundo? Jesus. Ele veio fazer o quê? Pregar, anunciar o reino dos céus. Olha o que diz aqui, eu não preciso abrir não, para ser rápido, mas escute, Salmos 119, verso 5, olha só: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, estou falando de luz, né? Raiou a luz, e luz para os meus caminhos. Além de ele ser a luz, o evangelho dele é a luz para o mundo. Aquilo que os homens desprezam,
É muito simples. Vá pregar por aí na rua. Muitos pegam os panfletos, jogam fora. Eles não querem ouvir. Problema seu. Vocês estão negando a luz. Eu estou oferecendo a luz de Jesus para vocês. Eles acham que oferecemos ministérios para ele, placa de igreja. Pelo contrário, estamos para você mostrando a luz. Mas infelizmente muitos amam mais as trevas do que a luz. Então Jesus vai começar a pregar, a anunciar o evangelho do reino dos céus. E a palavra dele é o quê? É luz para nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Por isso que eu acho muito importante nunca trocar a palavra. Tem igrejas que têm profecias extra-bíblicas. Sabe o que quer dizer isso? Primos, eles abrem a Bíblia e pregam sobre outras coisas. Quem já viu isso? Vocês vão lá, eles leiam uma coisa e falam totalmente outra que nem está na palavra. Não troca o evangelho por nada, porque o evangelho é a luz da igreja, é a luz para nossos caminhos, é lâmpada para os meus pés. O dia que você não leu, o dia que você não meditou na palavra, você está em trevas, em escuridão, porque a palavra é luz para os meus caminhos. É por isso que eu amo o evangelho. Sem ele eu estou em trevas. Sem o evangelho eu estou em trevas. É por isso que igrejas preguem o evangelho. Quando tiram pastores, o evangelho do centro do culto, estão tirando a luz, porque como o salmista diz, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus Cristo vai começar, além de ser a luz, ele é a luz, ele traz o seu evangelho, que também é luz. Você que está aqui às vezes acha que chato a pregação. Pelo contrário, irmão, eu te ofereço a luz, para que você possa andar em meio às trevas. O mundo jaz do maligno, o mundo está na escuridão, e só a palavra poderá nos mostrar a luz. Então Jesus vai começar agora na Galileia a pregar e anunciar o reino dos céus. Olha só aqui, ó. A luz se manifestou para quem? Para esse povo. Lá em Atos, eu vou ler aqui, tá? Mas se abre não, para ficar mais fácil. Atos 22, escute isso, ó. Paulo é preso, né? E levado ao templo. Ele vai dar o seu testemunho aqui, né? Escute isso. Atos 22, 1 ao 6. Paulo vai discursar em sua defesa. Os homens estão acusando Paulo, mas Paulo vai o quê? Discursar, testemunhar em sua defesa. Olha o que ele diz aqui, ó, Atos 22. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Vou pular para o 3. Quanto a mim, sou varão, judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Olha agora, ó. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados, amarrados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha agora, ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu.
Nós sabemos que aqui Paulo vai testemunhar a sua perseguição aos cristãos. Aqui ele vai testemunhar que ele estava a caminho de Damasco, pronto para aprender, maltratar os cristãos, amarrá-los, humilhá-los, levá-los para a prisão. Mas ali, enquanto ele estava indo, algo aconteceu. A Bíblia diz aqui, ele fala que em meio à sua ida para Damasco, quase meio-dia, uma luz apareceu para ele. E essa luz, apareceu e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a luz raiou para quem aqui? Para Saulo, para Paulo. A luz raiou aqui, e este homem agora nunca mais será o mesmo, porque a luz raiou para Saulo. Meu irmão, a luz raiou para você nesta noite. Se alegre, a luz é Jesus Cristo. A luz raiou para Saulo. Como eu já disse, numa certa pregação, Paulo está com cartas de ódio aqui, Depois de convertido, ele vai ter em suas mãos carta de amor. Olha que diferença. Então aqui Paulo está testemunhando que a sua mudança foi quando ele foi encontrado por uma luz que raiou do céu, e uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz raiou para Saulo. Saulo foi transformado. A luz raiou para os galileus. Muitos foram transformados. A luz raiou para nós, e estamos sendo transformados a cada dia. Os primeiros discípulos de Jesus vieram da onde? Onde você imagina aí? Da onde? Da Galileia. Ali vieram os primeiros discípulos, os pescadores. Então a luz raiou para Paulo, a luz raiou para nós. E olha só que interessante isso. Não sei se você já foi assim, mas a maioria já foi. Na minha juventude, até hoje, quando não tem luz em casa, não é ruim, sim ou não? É ou não é ruim? É péssimo, Quando eu era pequeno, até hoje, eu vejo alguns fazendo isso. A luz acabou, é aquele silêncio, é aquela escuridão. Quando a luz chega, a alegria chegou, não é? Eu já ouvi isso muitas vezes. Isso. A luz chegava, o pessoal gritava: chegou a luz! Aquela alegria, a luz chegou, a criançada gritava, ia para a rua, porque a luz chegou, a luz veio. Eu não falo de uma luz física, eu falo de uma luz espiritual. Essa luz que raiou sobre nós. Eu imagino a alegria de muitos galileus, samaritanos, regiões próximas, a ponto de eles pegarem e levarem os enfermos. Todos os enfermos eram levados. Enquanto ele pregava o reino dos céus, eles levavam multidões para serem curados. Um povo que era esquecido, desprezado, agora está ali a luz pregando para ele, a luz curando eles, a luz libertando eles da escravidão do pecado, porque aqui aonde estavam os homens assentados sobre as trevas, a luz raiou sobre eles. Jesus chegou e transportou para a sua maravilhosa luz, das trevas para a luz. Estou acabando já, tá? 3 minutinhos. Os galileus, o povo de Zebulon e Naftali, aos derredores, qual eram as condições deles? Estavam onde? Assentados, em trevas,
e na região da sombra da morte, em pecado, afundado em pecado, em adoração a outros deuses, em falta de conhecimento de Deus estavam. E Jesus agora vai começar a pregar a eles, a anunciar, né? Olha só, o que os pecadores precisam ouvir? O que eles têm que ouvir do Senhor? Olha só. Quatro, 23. Leia comigo aí. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga amém. Olha para mim aqui. Os pecadores têm que ouvir o quê? Sobre o quê? O reino de Deus, o reino dos céus. Pecadores não tem que ouvir só eu tinha um carro, hoje tenho 2. Eu tinha uma mansão, hoje tenho 3. Pecadores têm que ouvir sobre o reino dos céus. Essa pregação que converte o homem, essa pregação que faz o homem ser transformado das trevas para a luz. Pecadores não têm que ouvir isso. Eu não tinha nada, eu tenho 5 carros. Isso é muito pouco para nós. Pecadores têm que ouvir sobre o reino de Deus, o reino dos céus, sobre a eternidade, sobre o inferno, sobre a vida eterna, sobre o arrependimento. Aleluias. E olha só, Isaías 9, ainda para terminar, agora eu termino, tá? Isaías 9, versículo 3 e 4. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como eles se alegravam na ceifa e como exultam quando se repartam os despojos. Olha para mim aqui. Isaías vai dizer que esse povo agora vai ser um povo feliz, porque a luz raiou. Você entende quando a luz raia sobre você? Quando a luz brilha, você é um povo feliz. Você tem que ser feliz, porque você não está mais nas trevas, você está na luz. Então olha só, ele multiplicou este povo, vai multiplicar, Isaías diz, profetiza, né, declara, e vai aumentar a alegria deles. Nós sabemos muito bem, irmão, que a alegria está em Jesus, a alegria está em Cristo, não está nas coisas, não está nos homens. Para mim, uma das pessoas mais infelizes que tem é aquelas que procuram felicidade aonde nunca vão encontrar a plena felicidade. Eu não procuro a plena alegria no meu casamento, porque eu não vou ter. Tem hora que eu e minha esposa vamos discutir, é o normal. Eu não vou me dar bem em certas partes com ela, eu a amo, mas não vai dar certo algumas coisas, e para mim é normal isso, né? Não se entendermos algumas vezes. Então eu não espero achar a plena alegria no meu casamento, nem nas minhas conquistas, naquilo que eu obter. Triste é o homem que acha que vai encontrar alegria nessas coisas. A alegria está em Jesus, a alegria está em Deus. O Senhor aumentou este povo, multiplicou, e também a alegria deles se multiplicaram, cresceram, aumentaram. E por que eles estão felizes? Por que eles vão ficar felizes? O povo de Zebulon, Naftali, Galileia, os samaritanos. Por
que eles vão se alegrar? Versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. O Senhor vai quebrar todo jugo, todo peso, todo mal que existe sobre nossas vidas. O Senhor quebrou. Este povo que antes era saqueado, escuta, os inimigos iam lá, passavam por aquela terra, os inimigos saqueavam Zebulon, Naftali, Galileia, eram desprezados, mas o jugo que estavam sobre eles, Deus quebrará através de Jesus Cristo. Então a alegria aumentou deles. Então a luz raiou sobre a tua vida e as trevas foram embora. Se alegre no Senhor, porque você estava assentado nas trevas, na região da sombra da morte, e você viu uma grande... Você viu ou não viu uma grande luz? Raiou sobre você essa luz, e você nunca mais será o mesmo a partir dessa luz que chegou sobre a tua vida. Vamos aplaudir o Senhor.